Nahas, o seguinte, tem alguns conteúdos que a gente já viu que você comenta em relação a um conflito que existe entre Jesus, Javé e o nosso querido Lúcifer. Conflito cósmico. Um conflito cósmico aí. Se você pudesse dar luz referente a esse tema, para depois a gente ir aprofundando em outros, o que seria esse conflito Jesus, Javé e Lúcifer? Por gentileza. Um assunto bem instigante, né? Bem difícil até de se abordar, porque tem muitas narrativas. Você tem escolas e escolas, cada uma delas contribuindo para a explicação desse embate, né, entre essas entidades que são, na realidade, divindades. Né? Divindades. Eu comecei a estudar esse assunto na década de 70. Nós tínhamos um grupo de estudo em Alphaville, e nesse grupo de estudo, que começou de uma reunião de um centro espírita, acabou indo para uma reunião mais particular, e ali a gente começou a estudar ufologia, estudar livros mais aprofundados, e um dos livros que a gente estudou durante 5 anos foi o livro de Urântia. Urântia trata esse assunto de uma maneira muito profunda e até de difícil compreensão. Tanto é que a gente estudava um capítulo por semana, discutia, tirava as conclusões, na outra semana outro capítulo. Aí você tinha que rever as conclusões daqui, porque já era outro cenário. Então, já tinha mudado. É uma complexidade de entendimento, porque são vários andares de dimensões espirituais, dimensões de mundos. E conforme o patamar que você está, a interpretação é uma e outra diferente. Certo. Aqui na Terra, depois que eu estudei esse assunto, no ambiente espírita, na Federação Espírita Brasileira, eu tive contato. Foi meu professor de escola de evangelho, o comandante Armon. O comandante Armon, ele renovou a Federação Espírita de São Paulo com material diferente do tradicional do espiritismo. Então não era só Kardec, não era só Chico Xavier. Ele trouxe da Índia material de cosmologia, desses aspectos. Fontes. Dessas outras fontes. E a gente estudando, óbvio. E recentemente você tem a sumidade desse assunto, o autor desse assunto, trazendo as considerações, que é o Jean-Val Elan. Isso, né? Total. Eu privo da amizade dele há mais de 20 anos, conheço vamos dizer, os bastidores dessas histórias, devido à convivência offline, né? Então, eu fui captando outras ideias. Certo. O que eu posso dizer a nível meu, pessoal, né? Na primeira pessoa do singular, é o seguinte. Há uma diferença gritante entre o que é uma crença e o que é uma fé. Tá. Ou seja, entre o que é uma narrativa e aquilo que é de fato verdade. Então, esse discernimento é muito complicado de fazer. Você precisa ter muito senso crítico, muito tato, né? Muito estudo, várias fontes, né? E tirar daí determinadas conclusões que sejam úteis para a gente. Então, o que eu vejo nesse campo é que muita gente explora esse assunto, tem infinitos livros, infinitos sites, vários podcasts exploram esse assunto, né? Mas sempre fica uma ideia assim, vamos pensar, vamos analisar e tudo mais. Na época, quando a gente tinha esse tipo de conceito de tirar a dúvida com o que é verdade, o que é narrativa, o que é crença, o que é fé, a única fonte fidedigna que a gente tinha para tirar a dúvida, a única fonte cristalina, confiável, que tinha, né, cuja palavra era senso comum para todo mundo, ninguém duvidava, porque era muito confiável, é do Chico Xavier. Sim. Então,
a estrutura que eu consegui obter dele, ele ajudando a gente a entender, foi de que realmente esse problema se deu dentro do universo. O universo é uma caca cósmica, um troço mal feito, está em construção até hoje, não está pronto, são 4,8 bilhões de anos, não está pronto, não sabe nem como vai ficar, né? Só que dentro dessa confusão toda que é o ambiente do universo, existem focos de luz, focos de luminosidade de entidades superiores que buscam contribuir para dar sentido a essa caca cósmica, dar digamos, um curso útil, produtivo, proveitoso para os espíritos que estão aqui dentro. Então, esse trabalho, na espiritualidade superior, fora do universo, é feito pelo Cristo cósmico. O Cristo cósmico, ele envia aqui para dentro vários avatares dentro do universo. O principal avatar dele, ao qual nós estamos relacionados, é Sofia na capela, ou Jesus, conforme as narrativas espíritas, o espírito de Jesus se situa na capela, mas na realidade é um avatar dele, é um avatar do Cristo cósmico, tá? Por que Sofia? É uma Sofia sabedoria, Tá. é uma forma, foi colocada, acho que pelos gregos, na interpretação do gnosticismo, deram o nome de Sofia. Entendi. Isso daí eu teria que explicar o que aconteceu no reinado de Constantino, que foi daí que se originou essa nomenclatura diferenciada para a figura de Jesus. Tanto é que a catedral gnóstica é a Catedral de Sofia, em Istambul, né? Entendi. Se der, foi... a gente aborda isso. Essa foi uma criação do Constantino, né? Ele que levou para lá. Bom, então nós temos na capela Sofia, que em última análise é um avatar do Cristo cósmico, é alguém responsável por toda uma parte da galáxia que nós vivemos, da Via Láctea, e dentro da Via Láctea tem um conjunto de planetas cujas diretrizes emanam da capela. Então eles é como uma federação, ele confedera esses planetas. Eles se reportam, levam problemas, trazem soluções, eles progridem, eles avançam em função de consenso das entidades que administram esse sistema, junto com Sofia ou junto com Jesus Avatar. Certo. Né? Nesse contexto, veio um dos espíritos de Skol de fora para ajudar Jesus, que é o Lúcifer. Então, nós tínhamos ali duas entidades de alta grandeza, de maior grandeza, né? Mas, contudo, Jesus era o coordenador desse processo. Sofia é o cabeça do processo. Por quê? Porque ele tem relação direta com o Cristo cósmico. Certo. Ele é um avatar. Ele é o preposto, né, para fazer esse trabalho nessa área. E o Lúcifer veio para ajudar, ele concordou com o processo, veio de boa vontade, um espírito iluminado, um ser uma intenção boa. Com a melhor das intenções. Tá. Acontece que nesse contexto em que a administração de Jesus funciona, existe uma cunha, uma força, eu não sei se poderia dizer que é ruim, uma força contrária que parte do Criador Javé, que é aquele que criou a caca total. Ele não se conforma em perder espaço para essa administração de luz, porque ele domina com as trevas, ele domina com o poder. Javé domina... Com a ignorância das pessoas. Ele é o dono das marionetes. Das marionetes. Como ali na capela a administração fugia do domínio, do comando dessa estrutura, o Javé abriu os olhos. Espera lá, ali tem um negócio que está me incomodando. Isso aí não está bom para mim.
Então, aí é que ele vai... Só que como ele não acessa Jesus, porque Jesus já é um espírito iluminado, ele vai atrás de um auxiliar, digamos, não tão iluminado, que era o Lúcifer. Que tinha ainda uma brecha, assim. Tinha uma brecha. E ele coopta Lúcifer para as fileiras dele, Javé. E qual é a barganha que Javé ofereceu para Lúcifer? O reino da terra. Então, quando os exilados desse projeto todo da capela, toda essa turma que fracassou, que fez coisas equivocadas no ambiente da administração capelina, veio para a terra exilado ou compulsoriamente colocado aqui para se curar de doenças, como se fosse um hospital. Quando a Terra ficou com essa... O Chico disse que são 20 bilhões de almas que estão na atmosfera terrestre, a maioria exilados. Contando as encarnadas, os 20 bilhões. Não, tirando... Na época que nós ouvimos essa notícia, tinha 1 bilhão, 1 bilhão e meio de pessoas, década de 60, o Chico falou isso. Era 2, não chegava a 2 bilhões. Hoje, né, uma coisa... Ou seja, quase a metade já reencarnou. Reencarnou. Há uma mudança aí de patamar. Então, quando o Lúcifer veio para cá, ele veio para controlar esses 20 bilhões de almas em nome de Javé. Como eles estavam exilados, estavam sem a autoridade de Jesus, foi fácil para ele cooptar gradativamente os espíritos para servi-lo. E é aí que começa a surgir na Terra civilizações, uma brigando com a outra, uma querendo conquistar a outra, e você vê que houve civilizações que se sucederam por guerras, por algo que está acontecendo na atualidade conosco, que é a degradação moral, né? Essa licenciosidade, esse prostíbulo ambulante que a Terra se tornou, isso foi motivo das quedas do Império Romano, Império Persa, todos os impérios anteriores, os 5, eles caíram por causa dessa degradação, dessa moral, permissividade, né? Porque a sociedade precisa se estruturar dentro de colunas, dentro de uma estrutura que eleva... De valores. Né? E segue uma hierarquia não de autoridade poderosa, mas de amor, uma autoridade de bem, que promova o bem-estar para o que está embaixo. Sim. E essas sociedades, quando elas evoluem, crescem, se ela é minada por baixo por uma força oculta, ela desaba, ela colapsa, que é o que está acontecendo com a gente hoje. Então tem uma força oculta trabalhando por trás. Terrível. Você vê... A gente vê na mídia, vê nas escolas, nas universidades, um trabalho sistemático de corrupção, de mensagens negativas para o jovem, a juventude toda sem rumos, perdida, é sexo livre, não tem um propósito na vida de construir algo maior, né? Não tem uma noção de espiritualidade, é o hoje. Né? É gozar hoje porque amanhã não tem mais, é o carnaval. Um materialismo exacerbado. Na sua forma mais primitiva, que é o sexo. Sim. Né? O sexo hoje comanda todas as emoções. A pessoa emocionada, ela cai no sexo assim, num piscar de olhos, quando vê já foi. E você vê a juventude aí embalada, né? Toda ela se perdendo. E por trás disso tem um plano seria Javé com Lúcifer, alguma coisa assim, ainda? Então, agora que a gente tem que retroceder, né? Por quê? Quando Jesus, lá na capela, Sofia, percebeu o problema que havia na Terra, que os exilados todos estavam sendo cooptados por uma força negativa, Jesus veio... Teve segundo o Chico, 2 grandes reuniões na atmosfera do planeta para ver o que vai fazer com essa turma. Como é que vai solucionar esse problema, porque eles estão corrompidos. Né? Além de exilados, doentes, estão corrompidos. Não tem saída para isso. Né? Não tem rumo.
né? E dessas reuniões, desses espíritos superiores que estabeleceram as leis de evolução nessa região da galáxia, se tentou com dilúvio, se tentou com as eras de degelo na Terra, tudo para ver se isso aqui, limpando, fazendo um reset, uma limpeza, começando do zero outra vez, se construísse algo novo sem aquelas corrupções todas, né? Então, quando Jesus viu que tudo que começava aqui já começava corrompido, já começava sem base estrutural, o que ele fez? Ele falou, eu vou lá para dar o exemplo. Eu vou me sacrificar para dar um roteiro de como sair dessa coisa. Passar os ensinamentos diretamente. Até Jesus, o que acontecia? A turma do Lúcifer e a turma do Javé instalou no coração de cada ser aqui a semente do mal, a semente do poder. Todos querem ganhar a qualquer preço, todos querem levar vantagem a qualquer preço, todos querem dominar. Esse impulso de posse, de domínio, de Poder. coisa, é uma semente do mal plantada no coração da gente por Javé através de Lúcifer. Caramba. Nossa. O Lúcifer comandava esse processo e ia tocando. Aí, o que acontece? Quando Jesus percebeu que o problema não é mais externo, ele está no interior das pessoas, o que ele fez? Eu vou lá semear o amor no coração das pessoas para que o conflito fique dentro de cada um. Que é o que acontece hoje. Todos nós temos esse conflito dentro de nós. Ah, como se fosse o bem versus o mal dentro da gente. As forças do Javé, que está instalada no nosso DNA, e as forças do amor que estão instaladas no nosso corpo espiritual. Então, há essa dicotomia, esse conflito entre matéria e espírito. Então, a semeadura espiritual, feita por Jesus, ela conflita com a semeadura do mal feita no DNA pelo Criador. E todos nós temos que lidar com esse conflito. Aqueles que conseguem fazer por si mesmo, por conta própria, com o próprio esforço, com a única responsabilidade dela, pessoal, sem ninguém atuar, ela consegue fazer o bem, submeter o mal, quando ela consegue controlar as emoções perturbadas, conflitantes e deletérias. Então, a pessoa que controla a emoção, ela controla o mal. Porque o mal, ele atua por primeiro impulso, por impulso. Quando você vê, já levou o impulso. Se você não tem esse controle, o que acontece? Esse impulso toma conta. Sim. Mas se a semente do bem já frutificou em vocês, você controla. Você tem mais autocontrole sobre suas emoções. Você segura a barra, peraí, isso é bom para mim, isso faz bem, isso vai ajudar quem, qual a consequência disso? Você tem um senso crítico de analisar o impulso. É outra visão, né? É outra visão. Então, nós todos, não há uma única criatura vivente no ser humano que não tem esse conflito. Uns já dominaram isso num nível de 60%, 70%, 80%, algumas pessoas até mais, e tem outra turma cujo impulso domina 70%, 80%. Então, nós estamos num ambiente hoje de liberdade total, incerteza total, ninguém sabe que massa crítica vai predominar, se é daqueles que têm controle ou se é daqueles que estão, a Deus dará, à mercê das circunstâncias. Que tipo de gente vai predominar na Terra? Para que aí, aquilo que Jesus falou, eu estou semeando, eu sou um semeador, estou semeando bem, o amor em vocês. Só que lá na frente, em algum tempo, eu vou vir fazer a colheita disso. O que seria essa colheita? Essa colheita está explicitada nos evangelhos. Então, quando eu considero aquilo que a gente estava comentando, o que é verdade, o que é narrativa, o que é fé, o que é crença? Crença é aquilo que a igreja, as religiões pregam. Fé é aquilo
que alguém que viveu naquela época viu, sentiu, gravou na alma e isso ninguém tira. Então, hoje estão encarnados entre nós muitas pessoas que conviveram diretamente com Jesus naquela época. Hoje? Hoje, sim. E essas pessoas trazem consigo a leitura da mensagem de Jesus de uma forma inequívoca. Isso não é crença, isso é fé. Entendi. Não é aquele que se baseia no... Não é dogma. O evangelista João falou isso, Tomé falou aquilo. Não é conceito tirado da leitura, sai da alma, está gravado na alma. Então é diferente. Né? Então, essa semeadura, quando Jesus fez a última ceia, o que ele falou? Olha, eu não posso explicar tudo agora, porque eu estou semeando algo em vocês. Isso vai dar frutos diferentes em cada um. Vai dar um, outro vai dar 2, outro vai dar 10. Cada um vai multiplicar de acordo com o seu talento, com a sua atitude, de acordo com a sua vontade e com a sua intenção. Até porque cada um tem uma terra e cada um aduba a terra do jeito que acha ser melhor, né? Exatamente. Cada um cultiva, né? Exato. O bem da maneira que ele produza mais e melhor. Exato. Ele planta a semente, mas para crescer você precisa ver em qual terra, como que você está cuidando da sua própria terra, né? Com certeza. Muito bem. Então, esse, digamos, é o processo. Então, na última ceia, o que Jesus falou? Quando chegar o tempo de eu fazer essa avaliação, é como se um professor da escola dá um curso, ele delega a matéria para os discípulos, apóstolos, etc. E essa matéria vai sendo dada ao longo de um tempo. Ele falou, vai chegar um tempo que eu vou cobrar, fazer um exame para ver quem passou nessa matéria, ou seja, em quem o amor foi semeado e deu fruto. Né? É como a gente vai ter uma chamada. Uma assim. avaliação. Uma avaliação. Uma avaliação, um exame de Esse processo, ele começa quando Jesus falou, olha, eu avisarei quando isso começar. Eu vou enviar, como é que está escrito lá? Eu enviarei o Espírito da Verdade para anunciar a chegada desse tempo. Que é o tempo da colheita. Que é o tempo da avaliação. Da avaliação. Percebe? Tudo não é instantâneo, é um processo. Passo a passo. Então, qual é o Espírito da Verdade, quando ele veio, como ele se comunicou? O Kardec. Kardec abriu o quê? Aqui são tantos assuntos para a gente estudar, eu não consigo abrir todos. Eu tento dar um que serve para o momento, né? Sim, mas está sendo perfeito, está tendo uma linha de raciocínio perfeita. Não sei se está claro, mas... Claríssimo. Pessoal, o que com certeza. acontece? Ou seja, o Kardec ele veio como o Espírito da Verdade que Jesus mandou para começar esse período de avaliação. Deixa eu dar um parênteses. Tá. Aqui. O que é a mediunidade? A mediunidade sempre existiu no ser humano. Tá? Até Moisés, a mediunidade era um fenômeno comum, todo mundo tinha, se manifestava, era tranquilo. Certo. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Javé, o Javé falou, para com isso aí está me atrapalhando. Então o Moisés desceu da montanha, da nave, ele entrou numa nave, essa que é a verdade. O Javé desceu com os 10 mandamentos, e com os 10 mandamentos ele viu que a mediunidade estava solta, ele falou, olha, daqui para frente a mediunidade está proibida. Moisés proibiu a mediunidade. Por que ele proibiu? Porque era para vigir só os 10 mandamentos. A lei era uma só agora. Entendi. Não podia vir respostas diferentes para cada um. Que foi Javé que deu os 10 mandamentos para ele? Deu os 10 mandamentos para ele. Javé para o Moisés, que é o médium dele. Né? Tá. Então aí fechou a mediunidade. Quando Jesus chegou e viu que a mediunidade estava travada, o que ele fez? Ele abriu. É o fenômeno do Pentecostes. Quando ele abriu,
E o Javé veio para cima dele e na hora da crucificação brecou tudo. Jesus reapareceu e fez abrir novamente a mediunidade no fenômeno do Pentecostes. Reabriu a mediunidade. Mais tarde, na Idade Média, depois que o Império Romano do Ocidente caiu, os padres da Igreja Católica, quando se criou o catolicismo lá para o século V, o que aconteceu? Eles resgataram o Velho Testamento e a proibição de Moisés. A mediunidade não pode mais, dentro do catolicismo. E a humanidade ficou travada desde o início do catolicismo até a chegada de Kardec. Caramba! Nossa. Kardec reabriu a mediunidade. Para quê? Para que cada um pudesse se avaliar de modo próprio. De dentro. De dentro e em consonância com seus mentores, com a sua egrégora espiritual, de acordo com o que ele semeou. Perceberam isso? Não, maravilhoso. Né? Então, o que acontece? De Kardec para cá, inaugurou-se esse período de avaliação individual. Ela não é coletiva, ela é individual. Ela é coletiva por consequência da massa crítica, mas a nível individual é que ela funciona melhor. Então, esse processo ele vai até quando? Até aquilo que está escrito no Apocalipse. Quando esse processo de abertura mediúnica, reabertura mediúnica, Do ser humano. de passar o tempo necessário para que ninguém mais possa negar a existência do Espírito, ninguém vai poder negar a existência do Espírito, nem da vida de fora. Então, quando chegar esse momento, Jesus falou, eu voltarei com os meus anjos, com a direita do meu Pai, para separar o joio do trigo, separar os bons dos maus, de acordo com o que cada um fez com as sementes que está dentro dele. Esse é um ótimo ponto, porque, Narras, a gente tem uma visão aqui no Lean, a gente traz pessoas de várias vertentes, né? E a gente tem um entendimento de que está todo mundo falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, né? Então tem gente que fala dos planetas de prova, expiação, da transição planetária. Os judeus acreditam que o Messias vai chegar. Tem gente que acha que Jesus vai voltar. Então a gente acredita que está todo mundo falando mais ou menos coisas semelhantes, só que com palavras diferentes. Narrativas diferentes. Exatamente. Então daí a gente te pergunta, você comentou que Jesus irá voltar para separar o joio do trigo. A gente pergunta aí, que Jesus é esse? Então, que Jesus é esse? É um Jesus? É um entra avatar? uma certa polêmica. Por quê? Eu teria que contar a história de Jesus, né? Já é um outro contexto. Isso aqui também é uma palestra de 1 hora. Mas vamos resumir, sintetizar o máximo que puder. Como é que foi a vinda de Jesus? Jesus, o corpo dele aqui, Jesus homem, foi uma semeadura do quê? De um gene de Maria com um gene de Sofia, que é o avatar De Capela. do Cristo cósmico na Capela. Que é outro planeta. Vem dele, porém segmentado. Então você tem o corpo de Jesus com uma parte, né, da genética, você tem a parte da genética humana, uma parte da genética do plano espiritual, que é do Sofia, e tem o espírito dele incorporou nesse projeto. Tá. Então, Uma união perfeita, né? uma união perfeita. Mas é um espírito habitando uma alma, cuja alma habita um corpo. Certo. Que é o que acontece com cada um de nós. Né? O espírito habitando uma alma e uma alma que habita o corpo. Tá. O que nós somos? Cada um de nós. Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Né? Acho que é um certo consenso nisso. O corpo é uma criação de Javé, é fruto do DNA. DNA, sim. O corpo ele é gerado hereditariamente de bisavós, avós, pais, filhos e vai embora. É uma um linhagem. processo, uma linhagem genética. Então, aí não tem interferência espiritual nenhuma. É zero.
É só genética e intervenção genética quando há. Agora, a alma, ela tem outra perspectiva de vida. O que é uma alma? É uma criação interna desse universo, porém, ela transita. Ela habita um corpo aqui, habita um corpo em Júpiter, habita um corpo em Marte, ela habita na Capela, ela volta para cá, reencarna aqui, reencarna 10 vezes aqui, reencarna como homem, reencarna como mulher, reencarna como um deficiente, sei lá. Mas ela é única. A alma é uma só. Certo. Mas ela se enriquece de cada experiência. Legal. Perfeito. Então, a alma é um acervo de vivências que estão registrados dentro dela. Cada um de nós tem todos os registros das vidas passadas nossas. São os acásticos, né? Em forma de... É como a cebola, né? Ela tem camadas. Então, cada reencarnação, você reveste o espírito com uma camada. Quando você reencarna de novo, é mais uma camada em cima da última camada. Então, para você acessar o seu espírito lá no âmago, você tem que atravessar todas essas camadas. Por isso que é tão não difícil, né? E por isso que não adianta ver a vida passada para encontrar o espírito. Tem que ir muito longe. Você tem que atravessar todas essas camadas de vidas passadas para chegar no início, na origem de todo esse processo que é o espírito encarnando aqui. Porque teve uma época que Não ele tinha nunca tinha espírito. encarnado. Exatamente. Então tinha ele, espírito. a alma não tinha se formado ainda. Não. A alma, então, seria as cascas da cebola que envolve o espírito, certo? Ela é constituída dessas camadas de energia, de memórias espirituais que vai revestindo o espírito. Cada experiência é uma camada que se incrusta. Certo. Então, é por isso que se o espiritismo não olhar, não adianta ver vida passada. O processo é achar o reino de Deus dentro de você. É achar a partícula divina que você está hospedando. Perfeito. Porque ela é a fonte do processo, ela é o que comanda o processo. Então, é isso que a gente... assim... Mas chegando lá em Jesus, né? Você deu essa explicação para falar sobre a pergunta do Ricardo sobre Jesus, né? Sim, exato. Ele estava explicando que o nascimento de Jesus tem o gene humano, o gene espiritual e o espírito que acopla. E daí você foi explicar essa explicação bobagem genial. Que foi, Genial. Posso falar? Foi a melhor explicação que eu já vi em todos esses programas aqui no Lean Podcast sobre corpo, espírito e alma. Parabéns. O que acontece com a nossa personalidade, né? O nosso corpo físico, cuja manifestação exterior é o nosso corpo, é esse corpo de carne, ele representa o nosso presente. É o momento que eu estou vivendo dentro desse corpo. Tudo está dentro dele. É o Life is Now, né? Agora, a alma, ela é um acervo de experiências, de muitas experiências. Então, quando você acopla uma alma num corpo físico, o que você tem aqui? Todo o seu passado. Está dentro de você. E quando tudo isso é coroado pela presença da fagulha divina, da centelha divina, do espírito, que vem lá da espiritualidade superior, do paraíso, que é uma fracção do Pai Celestial, que não tem nada a ver com esse universo, quando essa centelha divina incorpora em você, ela dita o seu futuro, para onde você tem que ir. Ela é a voz de comando, ela é a tua intuição. Caramba. Percebe? Nossa. Né? É essa centelha divina que gera essa intuição. Puxa, eu vou para cá ou vou para lá? Eu faço isso ou faço aquilo? E nós todos sabemos, quando você não segue sua intuição, Dá problema. mal, né? Dá pau. né? Da caca, né? Erra boneco. Então... Desculpa a expressão. Mas Tranquilo. Então, quem seria esse Jesus que está para vir, né? Ele é, de fato, tem muita gente que confunde sendo o Jesus profeta, ou é esse Jesus um outro avatar desse mesmo Cristo cósmico? eu acho,
Mas aí é um acho. Aqui é narrativa, eu acho que o Chico nunca comentou isso de modo muito objetivo, né? Ele falava que virá, que vem, na sua forma espiritual. Agora, a pergunta que fica é, essa forma espiritual dele é a do avatar dele, Sofia, ou é a expressão dele? Eu penso, mas aí é um eu, né? Primeira pessoa, Sim. o espírito do Cristo cósmico vai vir incorporado em Sofia para, na nave deles, aparecer aqui. Fisicamente. Mas não é... Sofia vai ser apenas o corpo de manifestação, porque ele tem naves. O que é uma nave, afinal? Ótima Nave dúvida. é só uma mala de ferramenta, é uma maneira de se tornar visível. Mais nada. Então você vê aí os ufólogos todos, Então Jesus viria como um alienígena, a gente poderia dizer isso. Ele não teria forma humana. Porque se ele vem como Sofia e numa nave, ele não vai ter uma forma humana. Não, penso que é assim não. Parece, tudo indica que mesmo as entidades crísticas, até um certo degrau, digamos, nas dimensões espirituais, eles têm essa característica humanoide. Ah, tá. Depois disso para cima, a manifestação é puramente luminosa. É uma bola de luz que toma a forma que quiser. Né? Então, eu penso que o Cristo cósmico ele não precisa se configurar como um ser humanoide. Ele vai vir com uma bola de luz manifestando através de Sofia, iluminando Sofia, incorporando em Sofia para manifestar a sua presença. Mas Sofia teria uma forma humana. Seria a alma dele. E o Cristo cósmico, o espírito se incorporando nela. Entendi. Percebe? E isso está muito longe ainda de acontecer, será, né? Porque voltando ali no Kardec, né, que é o início desse processo... Essa é a pergunta de $1 milhão. Pergunta do milhão. O que eu já vi de gente se dizer Kardec reencarnado, acho que Sério mesmo? 6 ou 7. Caramba. E todos eles se aventuram dizer que são a trombeta que vai anunciar a volta de Jesus. Então, eu já vi gente anunciar Jesus década de 60. Ah, já teve? Naquela época eu era mais tinha. jovem que vocês, bem molecão. Mas a coisa pegou tanto. Vocês não viveram essa época, eu vivi. Era os hippies, a época dos hippies? A época dos hippies. Certo. Fizeram aquele show em Woodstock, né? Era para receber Jesus. É mesmo? Caramba. Eu ia para lá, eu estava louco para ir para lá. E meu pai não deixou, era molecão. Falou, você tá louco, vocês vão... E foi bom não ter ido, porque ali começou a droga ali foi, né? infiltrar na moçada, né? Nossa, o propósito era bom, né? Era bom. A intenção era boa, mas a turma do Javé sabota. Até hoje é assim. É assim. Né? Aí depois veio o lá da Legião da Boa Vontade, o Zarzur, botou manchetes em outdoors na Marginal. Jesus está chegando, Jesus vai voltar. Lá em Brasília eles fizeram a Parlamundi, aquele baita centro lá, maravilhoso. Ele morreu, Jesus não veio. Né? Veio... Eu não vou falar de ufologia, porque esse é um capítulo longo à parte, mas assim, eu tive num grupo de ufologia há 15 anos, o Grupo Rama. Espetacular, muito produtivo, muito proveitoso, as experiências concretas, fantásticas. Que tinha a ver com o Xisto Pazuells e o JJ Benítez. Certo. Bom, tirando isso de lado, o Charles Pazuells também anunciou a volta de Jesus dentro do contexto de ufologia. Vamos reunir 1 milhão de pessoas no Ibirapuera, porque ali vai ser a hora que a nave mãe vai mandar uma nave com Jesus para ele vir falar diretamente com nós. Aquela coisa que a gente já sabe, né? Uma semana antes, ele falou, cancelaram, não vai vir. Sério? Acabou, e o projeto acabou, parou também. Ele pirou, mudou daqui e foi embora. Bom, esse é o terceiro, acho que foi. Depois veio...
Tiveram vários, então. Tiveram vários. E finalmente veio o Jean Elan com a mesma notícia. Nós todos que... Foi assim, eu vivi o espiritismo junto com o Chico até o fim da vida dele. Até o ano 2000, mais ou menos. Até essa época eu não conhecia Jean Elan. Fui conhecer o Jean Elan numa palestra em 1998, quando o Chico já tinha desencarnado. Não participava mais, já não trabalhava mais. Ah, tá. Estava out. Então, essa guinada aqui, eu não sei se eu fui colocado de link, de ponto, um hífen ali para juntar essas duas tendências. Eu não sei qual foi a razão. Mas eu fui chamado para uma coisa que eu não estava preparado, eu não entendia, tinha meus conceitos, mas não era a minha praia. Mas aí investimos no Elan, aprendi muito com ele, estudamos, até que ele anunciou a vinda de Jesus. Quando eu não veio, eu falei, mais uma furada, mais um cano de Jesus. Eu estou levando cada uma e não veio. Mas aí o Elan começou a explicar o que está por trás desse processo. Então, eu, no começo, fiquei assustado, comecei a ver Eu estava acostumado a lidar com espíritos dentro do ambiente da federação, com espíritos, com trabalho responsável, com médio de cura, de assistência, etc. De repente, em casa, de noite, você começa a ver uma movimentação ali que não é extraterrestre, não. São seres extracurricular. Você não sabe de onde vem aquilo. É mesmo? Bom, resumindo a história, eu comecei a duvidar de tudo que o Elan falava. Falei, não, aqui eu pé no chão, vamos filtrar, vamos ver o que linka. Mas não duvidar com uma... Né, no Não, sentido ruim da palavra. Receptivo, porém, com senso crítico. Sim, questionamento. Questionamento. Né? Como a gente tem uma amizade grande, nós criamos um centro espírita aqui em São Paulo só para receber ele aqui. Caramba. Legal. Durante até a pandemia. A admiração nossa por ele é permanente, não deixa de ter. Mas eu tinha que ter um filtro. E aí ele aprofundando na história do Javé, e o drama de Javé, e o Javé para cá, e o Javé para lá. Eu falei, será que esse cara existe? Será que isso é verdade? Qual é a certeza que a gente tem que um Deus criador está acessível para um médium aqui na Terra? A gente tinha um trabalho, eu participo de um trabalho na federação, que é o trabalho de passe. No final do trabalho, a gente reunia ali 50, 60 médiuns, um processo vibracional para dar sustentação à casa e tal. Eu sou meio São Tomé, só acredito no que eu vejo. E mesmo mensagem mediúnica, eu só coloco a exposição dela se eu testar essa mensagem, se eu tiver certeza que aquilo é verdadeiro. Senão, eu não... Sou meio São Tomé. Né? Gostaria de ser o próprio. Porque é uma firmeza de opinião quando você fala que não é eu não sei se isso está certo, eu não sei se... Eu prefiro ser assertivo dentro daquilo que eu vivo, que eu vivencio. Que é o caso de vocês, né? Do Linha aqui. Isso. Life is agora. now. O que eu vivi agora, isso é o que eu confio. Né? Legal. Isso é o que vale. E um dia lá apareceu o Javé. Caramba, Apareceu? Apareceu aquela cabeça gigantesca com 1000 olhos. Tal. Eu olhei aquilo, mas não assusta. Não? Ele está envolvido por uma membrana que não permite ele tocar a gente, nem a gente ele. Há um bloqueio ali. Né, uma cortina ali, que é um véu de ísis que distancia a gente dele. Um portal, assim. Uma coisa... barreira. Aí um daqueles olhinhos dele, uma cabecinha sai daquela bola grande e vem na minha direção. E pergunta para mim, você está ajudando o Elan? Falei, tô. Continue. Recolheu aquele olho e foi embora. Caramba. Simples e direto. Simples e direto. Quer dizer, era uma missão, uma delegação de... E eu ajudo o Elan no que eu posso, até hoje.
Mas muito bacana, mas toda essa história eu criei uma imagem de Javé negativa. Nossa, eu ia falar a mesma coisa. E né? E é um Deus criador. E é negativo. Ele é, Como que um é a Deus origem pode ser do mal. negativo? Ele é a origem do mal. Mas não é com a intenção. O mal foi consequência do erro que ele cometeu. Que erro? A criação do DNA dos seres. Tanto é que ele se arrependeu, quis acabar com tudo, depois falou, não, dá para corrigir, vamos corrigir. Mas ele criou, primeiro, um universo. O universo não era para ser isso aqui. O universo era para ser uma... aí eu vou entrar um pouco no livro de Urântia. Se você estudar o livro de Urântia, você vai ver que existem múltiplos universos, multiversos. Cada universo desses ocupa um espaço no vazio celestial. Tudo isso está abaixo do que se chama paraíso, espiritualidade superior, o nome que você quiser dar. Aqui para baixo é um vácuo enorme, onde as divindades têm outorga de criar o que elas quiserem para ganhar experiência. Certo. Então, tem muitos universos muito bem criados. São pequenos, são úteis, têm um campo de experiência proveitoso e ali vários espíritos se locupletam daquelas vivências ali dentro e saem mais ampliados de luz para voltar para o paraíso. O Javé quis fazer isso. O que ele não previu é que havia um erro de cálculo na compactação quântica de energia, um gatilho, uma faísca deu errado e a coisa explodiu. Mais ou menos isso, né? Esse Big Bang que a gente conhece. Caramba. Então, toda essa energia que antes estava concentrada, era um foco só da mente dele, está espalhando até hoje. Não vai embora. Essa entropia que a gente chama vai até o universo acabar, mais 50 bilhões de anos. Nós caminhamos 7,8, 6%, sei lá. Muito pouco. Né? Muito pouco. Então, nesse processo, até o universo acabar, vai... O que acontece quando surge né? Para explicar essa cosmogonia, só o livro de Urântia. Eu não sei se dá para explicar. Não. Você tem um ponto de onde o universo começou. A partir do esfriamento dessa energia caótica, mas extremamente quente, né? Ela, na medida que se afasta do núcleo, ela esfria. No que ela esfria, ela se condensa. No que ela se condensa, as forças gravitacionais impactam e ela explode de novo. Então, o Big Bang é um processo que se replica em cada astro que se forma. Entendi. É um pipoqueiro. Tipo um Big Bang menor. É um Big Bang replicante, de tamanho que quanto de energia focar num campo eletromagnético, ela absorve tudo, o calor vai gerando, ele explode. E aí expande. Expande tudo outra vez. Então, o Javé, ele criou... fórmula quântica com defeito. E esse defeito foi não mensurar que o mal era algo ruim. Não, o mal aí é outra coisa, né? O mal é quando ele começou a criar seres viventes. Aí entra o DNA, que é um algoritmo que replica a própria vida. Então, a criação do DNA também é defeituosa. Então, todos nós temos aquela espiral de DNA dos nossos genomas todos. Eu não fitas, detalhe, né? Mas assim, aquilo foi elaborado, aquilo foi criado, foi uma projeção mental. E ele foi feito para ser permanente. Todos os seres têm que ter aquele mesmo genoma. Só que aí, com os cataclismas, as interferências extraterrestres, com tanta violência que a Terra é impactada, aquilo foi se alterando. E vai construindo. Nós somos a última espécie gerada a partir desse DNA.
A última. Porque quando você estuda a evolução darwiniana, o reino mineral evolui para o reino vegetal, o reino vegetal evolui para o reino animal. O reino animal, nós somos a última cadeia, que é um animal racional, tem um animal irracional. E agora nós estamos num ponto de projeção dessa evolução que vai ser para um ser espiritualizado. Seria o Homo Deus. O Homo Deus, o Homo Criador, que é o sentido da vida, né? Uma das perguntas que eu fiz para um extraterrestre, qual é o sentido da vida? Você fez para ele. O que ele falou? É vocês deixarem de ser criaturas para se tornar criadores. Esse é o sentido da sentido. vida. Simples assim. Tudo que você cria é manifestação divina sua. Eu posso dizer, então, que Javé criou Jesus? Jesus seria uma criação de Javé? Porque se Javé criou todo o universo e Jesus faz... Sim, Javé... Como é que você pode falar? Javé, ele não tem um espírito agregado nele. Ele não tem. Ele é uma alma. É a alma do mundo, é a alma do universo. Javé. Tá. Né? A tua alma, que é uma criação interna desse universo, ela se vincula a Javé, de algum modo. Todos nós. Né? O que o Javé não tem que nós temos? O espírito que vem lá de fora, se incorpora em nós, para que, através de nós, a espiritualidade superior ajude Javé. Tem algo acima de Javé, então. Muito acima. E aí é o Cristo cósmico. Ah, tá. Então, o Cristo cósmico é essa luz que... Como é que é o farol que ilumina o universo. É porque eu fiz essa pergunta, porque do jeito que a religião passa para nós, Jesus é o Filho de Deus. Entende? É uma dupla cidadania. Por quê? Do ponto de vista espiritual, o Pai de Jesus, o Pai do Espírito Crístico, é o Pai Celestial. Paraíso, é espírito, não tem nada material, nem digamos assim, plasmático, não tem plasma, não tem nada. É pura luz. É um outro ambiente inacessível para nós, porque o Chico dizia, quem entra lá não sai, desencarna. A luz, ela elimina todos os resquícios de materialidade e de corpo físico que a gente tem. Então, ninguém entra no paraíso e volta. O nosso espírito, a centelha divina nossa, pode ir e voltar. Nós, como personalidade, jamais. Ela se desintegra. Então, eu estou falando coisas, conceitos que eu aprendi com o Chico. Eu acho que quem está... Como hoje todo mundo entende desse assunto... Sim. Alguns vão compreender, talvez, o que a gente esteja falando. Mas o que acontece? O Espírito de Jesus se vincula ao Pai Celestial, como cada um dos nossos espíritos também se vincula, claro, numa hierarquia menor. Mas, em termos de grandeza, de divindade, Jesus é que tem o maior vínculo com o Pai Celestial, que não é Javé. Agora, o Javé, ele criou esse universo. Quando ele criou o universo, ele não estava dentro do universo. Ele estava fora. Exato. Ele era uma personalidade de uma outra realidade. Essa personalidade de Javé, fora do universo, antes do universo existir, tinha o quê? Tinha um ego, uma alma, e um espírito vinculado a ela. O espírito vinculado a essa alma era o espírito de Jesus. Quando o universo surgiu, a alma dele, o ego dele, o corpo dele caiu aqui dentro, o espírito voltou para o Cristo cósmico. Entendi. Capite? Capite. Esse é o drama que a gente tem.
Caramba. E daí eu tenho uma dúvida que lá no começo você falou que a promessa, como que Javé barganhou para o nosso querido Lúcifer, né? Que veio para ajudar Jesus, mas Javé fez uma promessa para ele que ele teria o reino da terra, né? Você comentou isso no começo. Dado que depois veio Jesus, né? E de fato ele não teve o reino da terra, é correto dizer que então Javé prometeu o reino da terra para Lúcifer, mas na verdade Lúcifer ficou com o reino das trevas Muito e não bom. da terra? Entendeu meu ponto? Entendi. É instigante, Entendi. É provocativo. instigante o assunto. Mas, olha, pensa bem. Quando Jesus foi tentado no deserto, foi por Lúcifer. Lúcifer se apresentou para ele, pô, a gente se conhece. Isso aqui é maravilhoso, não existe nada parecido em lugar nenhum. A exuberância da natureza desse planeta, a riqueza que isso aqui tem, os seres que estão aqui em evolução, isso aqui é uma farra, uma festa, uma coisa. Para quê? Para seduzir Jesus, no sentido de que o reino de Javé é melhor do que o reino da capela que Jesus estabeleceu. Era uma sedução ali. Era pra ele cair Era moralmente. uma mulher bonita frente a um... Um pé rapado. Não, frente a um estoico, né? Ah, tá. Frente ao estoico, perdão. Né? Ótimo ponto. Então, Jesus, aquele estoicismo dele. Não, eu não vim aqui para isso. Eu tenho caráter, eu tenho... Tenho algo a zelar. Exatamente, tenho autoridade. Eu vim aqui para consertar a bobagem que vocês estão fazendo. Sim. E o Lúcifer tentou 3 vezes, tal, não conseguiu nada com Jesus. Aí, o que aconteceu? Como Jesus já estava encarnado nessa altura, ele passou a acompanhar Jesus, o Lúcifer. Na crucificação, que aí é que entra um dilema difícil para Jesus, porque ele podia ter saído da cruz. Ele podia ter. Né? Mas é aquela história do estoicismo. Né? Eu prefiro abrir mão do meu corpo físico, da minha vida, em função das virtudes que eu semeei aqui. As virtudes são permanentes, são da alma, vão com a gente para sempre. Isso aqui, esse reino vai acabar. Isso aqui é uma festa que tem fim. Então Jesus não se deixou... Se Jesus tivesse caído, né, na hora da crucificação, não, para que eu vou me deixar morrer? Para que eu vou me sacrificar? Até ele falou pro Javé, me poupa dessa caca, porra, para que você está fazendo isso, né? E o Javé, não, você não quis pregar uma coisa diferente do que eu fiz aqui? Agora paga o preço, cara. Caramba. Então, se ele tivesse caído... Se tivesse caído, o bem não seria semeado. Quando se diz caído, o que você quer dizer com isso? Caído seria ele descer da cruz e, peraí, eu sou o Cristo. Caído às tentações que ele teve. Exato. De tomar o reino da terra na mão dele. Porque se Jesus mostrasse a força dele ali na cruz, ele dominava a terra. Todo mundo ia beijar o pé dele. E ele renunciou a isso. Por que ele não quis isso? Porque ele deu vazão à semeadura de amor que ele fez. A obra era maior do que ele. Sim. Porque a obra foi uma semeadura de amor na humanidade inteira. O que valia o corpo dele diante disso? Mas vale que todos se salvem. Por isso que a religião joga com isso, ele veio para nos salvar. Não é que ele veio para nos salvar, ele veio nos ensinar o caminho da salvação, que é outra coisa. Sejam estoicos, sejam pessoas de valor, sejam dignas da vida que vocês têm, né? Façam o bem sem olhar a quem, sem interesse, sem se contaminar, sem se sujar. Ele estava sendo fiel aos valores que ele sempre Ele pregou. semeou o tempo todo. Entendi. Inclusive, Narras, tem muita gente, tem várias vertentes, né, que trazem aqui uma explicação de quem foi Jesus, quem é Jesus, né? Tem gente que diz que ele foi o Salvador, muito como você acabou de pontuar. Tem outras vertentes que falam que ele é um mestre, um guia espiritual. Tem gente que diz que é a única fonte da verdade.
Tem várias maneiras de se referir a Jesus. E você deu uma explicação uma vez que ele é como se fosse um advogado. Que é a explicação de Chico, inclusive. Se você pudesse explicar quem de fato é Jesus. Isso eu acho que foi uma metáfora que o Chico usou, mas eu apropriei porque achei genial, né? Ele tem essas coisas. O que acontece? Na visão dos espíritos superiores, os mentores, eles sabem que o Javé comanda a humanidade, ele domina isso aqui. Os asseclas dele, os ministros dele, os anjos dele, eles têm poder oculto em tudo quanto é entidade, tudo quanto é sociedade, tudo quanto é organização nesse mundo tem por trás... Tem um dedinho dele. Tem um dedinho do Javé. Dele, né? Agora, como é que você desperta alguém para enxergar o que está oculto, o que está por trás das fachadas das entidades? Como é que você enxerga isso? Quando você semeia a luz dentro de você, quando você semeia o amor, quando você olha com olhos de amor, peraí, tem alguma coisa por trás. Né? Então, quando você começa a enxergar o que está por trás das aparências, das fachadas, você se resguarda, você se torna prudente. Você ama dar de si, mas sem se prender, sem se contaminar, sem se envolver. Você emite a sua luz, emite o seu amor, apoia a situação sem mexer um dedo da sua mão. Porque se você se oferecer fisicamente, acabou, tua vida vai de rolão, vai embora. É o caso da pessoa num casamento que trai e cai, aí não tem volta. Sim. Né? Mas se a pessoa se preserva, ela está vendo o perigo, ela enxerga o perigo, ela está vendo o que está por trás daquilo, a tentação que ela tem que resistir. Se ela tem virtudes, se ela tem dignidade e ela se resguarda, a mensagem está passada. Aquela força não te atinge. É aquilo que o você estoicismo, né? É aquilo que você tinha comentado, que o mal é um impulso. Mas quem semeia o bem quem controla esse dentro impulso, de si consegue controlar esse impulso de uma maneira mais fácil. E a gente pode dizer... Ele ainda como tá Jesus ensinou isso, ele se tornou o advogado da humanidade frente a essas circunstâncias que você tem que analisar. Tem que ter senso crítico para ver o que está por trás. Então, um advogado faz esse papel. Ele vê o que está oculto, quem é o criminoso, quem é o... Né? Ele mostra. Ele mostra o agente por trás das atitudes. E quase ninguém vê, né? Se não tiver esse... Complicado. Falar de amor é uma coisa terrível. A gente teria que fazer um sobre amor. Sobre isso, né? É muito complexo. Por exemplo, se a gente... Eu estava pensando aqui, né, que muitas pessoas leigas, podem estar certas ou erradas, elas associam o termo Lúcifer ao diabo. Tá certo essa associação? Não. E existe um diabo igual a igreja prega? Não é assim. Assim, o Lúcifer, ele tinha o domínio. Quando ele viu a atitude de Jesus, e Jesus se sobrepondo a ela com a imortalidade, com a materialização dele depois de morto, o Lúcifer caiu do cavalo. Falou, esse cara ninguém pode com ele. Ele é o Deus, de fato. Ele é o verdadeiro Cristo. Então, nesse momento, o Lúcifer se entrega para Jesus. Jesus recolhe ele e leva para a capela. Ele se entrega. Ele se entrega. Agora, independentemente disso, o Lúcifer aqui construiu uma escola de dominação, de poderosos. Então ficou aí o Satã, ficou outras entidades inferiores que se fazem de diabo, de demônio. Ela para impressionar. Se impressiona quem quer. Quem seria o Satã hoje? Seria um dos assessores do Lúcifer que veio com ele. O Lúcifer foi embora, mas ele ficou. Então tem uma assessoria do Lúcifer ainda trabalhando aqui.
mas não tem a mesma força que ele tinha. Mas são mais astutos, mais espertos, mais sorrateiros, assim. sutis. Eles contagiam pelas tentações mais sutis, né? Pelo ego, pela vaidade, pela aparência, pela beleza, pela... Mas eles estão encarnados ou eles são espíritos Tudo somente? espírito, tudo plano astral. Plano astral, entendi. E como que eles interferem na nossa realidade encarnada? Eles estão atrás de grandes pessoas, pessoas que têm muito poder? Como é que eu posso explicar isso? É um negócio... Vou pegar uma analogia aqui. Vamos supor, você tem uma namorada, essa namorada está longe, está viajando, mas você está ligado. Uhum. Você não desliga. Concorda? Sim. Você está sempre... Essa conexão é puramente mental, energética e mantém o vínculo. Uhum. Correto? Certo. Essas entidades, elas têm esse vínculo com a gente, com os poderosos da Terra. Então, eles manipulam com a mente. Perfeito. Nossa. Através dessa sintonia das pessoas daqui com os interesses delas. Então, uma pessoa que tem interesse no poder, em dominação, em comandar, em explorar, em tirar vantagem, essas entidades imediatamente se vinculam, criam a sintonia e manipulam. Olha, faz assim que dá certo, faz por aqui. E eles vão e crescem. Porque com isso, elas por trás comandam tudo. Mas é um poder mental. E aí, a gente pode esperar que nessa transição que vamos viver, isso caia por terra? A partir do momento que todos nós desenvolvermos nossa mediunidade, como você falou e tal, será que a gente vai chegar um momento que não vai mais ter sofrimento, Vai dor? chegar um momento por um processo de depuração. O que acontece? Essa transformação ela é pessoal. E ela está sob a égide do nosso livre-arbítrio, que é a intuição que o nosso centelha divina transmite para nós. Então, quando nós usamos o livre-arbítrio com base na intuição, e a gente escolhe o caminho certo, você se salva. Mas você não pode salvar teu filho, tua mulher, teu pai, tua mãe. Não consegue. É individual, né? É individual. Vai do acervo de virtudes que você conquistou ao longo da sua experiência. Mas quando chegar o momento da colheita de Jesus... Aí é a massa crítica daqueles que superaram, esses estão aprovados. E eles vão? Há uma questão em jogo aí. Se a Terra vai se tornar um ambiente acolhedor para espíritos iluminados. Exato. Porque se esse ponto de deterioração que a Terra está vivendo, de guerra, de fumaça, de poluição, está se revertendo um pouco, mas se continuar se deteriorando, vamos dizer assim, a Terra se torna habitável para espíritos bons. Que seria um planeta feliz? Ou feliz é além? Feliz é além. Seria aqui para um mundo melhor. A Terra ficaria para aqueles que têm que suar a camisa de novo para refazer o que estragou. A regeneração, na verdade. A regeneração é isso. Então não pensa que a Terra regenerada vai ser todo mundo bom. Vai ser cara que tem que continuar trabalhando, mas sem os karmas anteriores. Ele tem a responsabilidade de construir o progresso, mas não como como é que a gente fala? Não como um processo redentor de erro, mas sim como um investimento num futuro melhor, que é diferente. Então a gente tem que Uma passar... coisa você está pagando uma dívida, outra você está construindo um patrimônio. Construindo patrimônio. Exatamente. Moralmente, mentalmente, fica muito mais gostoso, mais tranquilo você trabalhar pensando no investimento e não no resgate dos erros, né? Então a gente tem que passar por um grande apocalipse para chegar, porque para algo regenerar, a gente tem que passar por um caos, alguma transformação, algum ponto de ruptura do que a gente vive hoje. Eu acho que essa ruptura já aconteceu, Maurício. Ela está evidente, né? Você não consegue reconstruir a sociedade do jeito que ela
já foi no seu ponto melhor. Nós estamos em decadência, a gente já passou o ápice da sociedade. O Ricardo, que é economista, sabe muito bem esses estudos. Quando a gente estuda em economia os ciclos econômicos das civilizações, o que acontece? Quando um ciclo econômico entra em decadência, dentro dele já está sendo gerado um novo ciclo. Ele está sendo semeado aqui dentro. Quando isso acaba, o outro já começa a crescer por conta própria. Então, no âmago dessa caca que nós estamos vivendo, está sendo gerada uma nova sociedade pelas pessoas de bem que ainda restam aqui. É a ideia de que tudo tende a criar um novo equilíbrio, né? Um novo ponto de equilíbrio. Um novo ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Numa economia, isso acontece direto. Depois do desemprego, cai a renda, vai chegar num novo equilíbrio. Pode ser um patamar mais alto ou mais baixo, mas vai tender ao equilíbrio, certo? Nossa. Seria mais ou menos nessa linha. A escola é muito boa, né? Eu adoro exato. economia, é muito bacana. Total. Um ponto aqui, voltando para o nosso querido Jesus, né? A gente comentou se ele aparecesse aqui, em que forma que seria, ou qual visão, se é um avatar, se é um profeta, por aí vai. Mas que mensagem, na sua visão, Jesus olhando hoje, para 2025, né? Que mensagem você acha que ele daria para nós no sentido de vocês estão fazendo algo errado? Que de mais urgente Jesus olharia para a gente e falasse: não é isso que eu ensinei para vocês se vocês querem passar na prova de semear o bem? Que seria? Qual seria a mensagem mais importante que estaria passando para essa humanidade? Pergunta difícil, né, cara? Brincando com isso, uma vez a gente estava conversando com o Chico e a gente perguntou para ele: Chico, qual é o critério que a espiritualidade tem para nos aprovar ou reprovar? Muito bom. Né? Então, vou dar uma metáfora aqui do que o Chico falou, não sei se vai servir para essa pergunta, mas coletivamente, né? Mas ele falou assim: quando a gente desencarna, você vai para uma espécie de alfândega. Essa alfândega é uma barreira na qual, se você não tem qualidades morais, não tem virtudes, não tem luz, não tem vibração boa, essa barreira é um fator impeditivo, você volta e vai reencarnar compulsoriamente aqui até adquirir luz própria. Quando você já tem uma certa leveza e você entra nessa alfândega, então tem lá, a metáfora dele é assim, tem lá um anjo que vai te, né, avaliar. E aí, o Chico explicando assim, você entra numa fila, né, e o anjo vai perguntando, é uma pergunta só. Quem responde de um jeito, entra no paraíso. Quem responde de outro jeito, vai para outro lugar, de reciclagem. Que pergunta é essa? Que né? pergunta é essa? Né? Aí, segundo o Chico, a pergunta é uma só. O que você fez pelo seu semelhante sem esperar nem receber nenhuma recompensa? Aí conta ele, o Chico, a história de um cara que não lembrava. Pô, não lembro, não fiz nada na minha vida. Puta, só pensei em mim o tempo todo. Tudo que eu fiz foi para mim, eu não sei. Aí o anjo falou para ele: olha, naquela sala lá tem uma luzinha com seu nome. Vai lá ver o que é aquela luz lá. Aí estava a luz lá, e aí ele foi ler a mensagem naquela telinha luminosa. Era um mendigo para quem ele tinha dado esmola no dia que ele estava morrendo de fome. Esse cara matou a fome e agradeceu. Desculpe. Imagina. E agradeceu aquela doação, e essa gratidão apareceu em forma de um ponto de luz na Muitas vezes a gente ajuda e nem percebe que está ajudando. Muitas vezes são coisas pequenas. Que contam. São essas que valem. São essas que valem. Quando você faz por interesse, por um objetivo de retorno, esperando reciprocidade, e não tem, né? Você esperar gratidão nesse mundo é estupidez, é burrice, não existe. Né? A não ser num caso desses, e aí vira um ponto de luz para você.
Então você tem que fazer sem esperar gratidão, porque não existe gratidão aqui. Ela não é uma coisa cultivada. Todo mundo está ansioso para levar vantagem, levar e sair correndo embora. Levei o que eu queria. E tchau para quem doou. Por isso que as pessoas tidas como boazinhas, o cara é bonzinho, é um trouxa. É o cara para ser explorado, é o cara para ser sugado, traído. Né? Nos casos de sentimentos, são traídos. E é voz corrente isso. E é fatal. Acontece. Porque o semelhante nunca vê bondade no bom. Ele sempre vê o que ele é. Puxa, esse cara está agindo como eu agiria se eu quisesse obter isso. Ele não vai conseguir ver que é bondade. Ele não vê que é uma bondade genuína, né, espontânea e desinteressada. Ele quer alguma coisa de mim, eu não Mas vou aí, pegando lá o exemplo do início, que você falou que Javé deu os 10 mandamentos para Moisés. Por que ele quis dar esses 10 mandamentos? E nesses 10 mandamentos tem coisas boas. Tem nada de bom, é só proibição. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É só não. Então, mas esses não são coisas que... É castrador. É castrador. Javé é castrador. Ele condicionou a humanidade a situações... Só que se as pessoas seguissem esses mandamentos mas hoje, é quase não estaria impossível melhor? de seguir. Por quê? É aquela história da alma. A alma tem vivências, né? Você vem com um programa. Olha, eu vou tomar um exemplo. Vamos supor, você vem para casar com 30 anos, com uma menina, tudo combinado no plano espiritual. Nos 30 anos você vai estar formado, sua vida estruturada. Você vai casar com aquela moça, ela vai aparecer na tua vida. É uma pureza cristalina que você vai poder se entregar de alma. Vai ser uma coisa luminosa, tudo mais. Tudo bem. Só que aí, quando você está na faculdade, já começam as tentações. Né? Que são seres de outras vidas. Afinidades de outras vidas. Então, se você transforma isso em amizade, passa essa fase, e na hora que aparece a menina, ela tá pronta e você está pronto, o casal é perfeito. Só que isso é 1 em 1 milhão. Uma raridade. A maioria, quando está no 2º ano, já teve filho com outra, já casou com quem não devia, já se ferrou, a família já influenciou, o interesse pesou, aí complicou tudo. Então, quase ninguém atinge o objetivo da programação espiritual, são poucos. E os que atingem são aqueles que têm problemas kármicos, um com o outro. Aí é reajuste. O André Luiz, através do Chico, dizia, olha, 99% dos casais são infelizes. Por quê? Por falta de afinidade e respeito espiritual. Porque não basta ter afinidade, precisa respeitar o compromisso. Isso é raro. Não basta amor só. Você tem que abrir mão de muita coisa, essa que é a verdade. Para você manter um relacionamento estável, seguro, ele gera tédio, gera insatisfação, você tem que abrir mão de muita coisa, as condições financeiras limitam muito. Olha, o casamento é, na definição do Chico, é um martírio para a alma. É uma cruz. Para a alma? Para a alma. Nossa. Mas é a cruz que liberta o teu espírito. Por isso que ele é importante. Né? Agora, você quer cair na gandaia, o problema é seu. Aí você vai pro lado do Javé lá. Aí o Javé fica dando risada lá. Eba, mais um aqui pro bordel. Mas, Narras, você acabou respondendo a dúvida, né? Porque eu tinha questionado a você qual seria a mensagem mais urgente que Jesus daria para nós aqui na humanidade. E você falou que seria a importância de olhar o nosso semelhante, né? A importância de trabalhar para o nosso semelhante, que seria a primeira pergunta que vão fazer para nós quando a gente chegar lá em cima. Que você fez sem interesse.
É um trabalho como o de vocês, de dar voz para uns babaca que nem eu. Imagina. Né? Isso aí é fazer o bem da sua forma mais legítima, mais desinteressada. Que interesse vocês têm em deixar eu falar aqui? Né? E essa oportunidade, para mim, é preciosa. Não posso deixar de aproveitar. Então, há aqui uma sinergia de coisas boas. Né? Coisas Por boas. isso sai essa conversa, né? Se a gente... Mas o público vai falar, mas eles ganham dinheiro com isso. Todo mundo merece ganhar dinheiro. Não é uma coisa negativa. Olha né? o esforço de tempo, de equipamento. Isso tem custo, caramba. Então não é uma questão de não, vou ficar milionário com isso. A questão eu estou dando uma oportunidade de passar para o público um conhecimento que não está ao alcance de todo mundo. Expansão de consciência, 100%. É um bem que está sendo feito, né? Eu gostaria de entrar um pouco na parte de ufologia, né? Porque quando você falou ali, voltando na minha pergunta dos 10 mandamentos, que Moisés entrou numa nave. Por que Moisés entrou numa nave? O que tinha? Com quem que ele se encontrou? E por que você fala que é realmente uma nave? Quando você pega o Velho Testamento, tem muito fenômeno que é ufológico. Só que a Bíblia narra isso de uma forma metafórica. Uma nuvem guiou os judeus pelo deserto. Uma nuvem. Troca a nuvem por nave. Bota uma nave escondida na nuvem e você tem uma resposta melhor. Né? Moisés subiu a montanha e entrou numa nuvem. Desapareceu 40 dias. Substitui nuvem por nave ou uma nave oculta numa nuvem. Para onde ele foi levado? Para onde ele pôde receber aquilo de uma forma tranquila. Vamos anotar. Entendi. E hoje o que a gente tem? A gente pode esperar algum contato com esses seres? Tem toda hora, tá cheio. Não, mas em massa? Que a população... Porque a maior parte hoje, 90% da população, acredita que nós somos os únicos, os alecrins dourados do universo, que a gente está sozinho aqui, né? Qual é o problema da ufologia? Isso aí teria que ser um podcast só para isso, que é muita informação, né? Qual é o problema da ufologia? Todo mundo quer ver com os olhos de carne algo que é espiritual. Mas a nave não é material? A nave é material. Por isso que você só vê a nave. Quem vê avistamento só vê a nave, só vê o metal, só vê a estrutura da nave. Qual é o problema de quem não é espiritualizado? É não ver o que está dentro da nave. Quando você se espiritualiza, tua mediunidade aflora no bom sentido, quando você busca respostas de forma coerente, com seriedade, você vai acessar mentalmente o que está dentro da nave. E aí é que a coisa funciona na ufologia. 99% dos ufólogos não conseguem isso. Tem muita gente contatada que nunca viu nave, mas sabe que é um extraterrestre. Olha a incoerência. É um paradoxo. É um paradoxo. Por quê? Não está vendo com o corpo de carne, está vendo com o espírito. Então, essa dicotomia, quando a gente fisicamente estiver pronto, preparado para baixar uma nave, o cara descer lá de dentro e conversar normalmente, mas isso requer preparo. Mas todos os seres alienígenas são espirituais? Por exemplo, uma pessoa que não está desenvolvida, ela nunca conseguiria ver um ser alienígena? Olha, não é que eles sejam de outra matéria, eles são mais sutis. Eu não queria falar isso, vou ter que falar.
Eu vi em várias oportunidades. Na vez mais próxima que eu estive desses seres extraterrestres, um casal lindíssimo, maravilhoso, eu queria abraçá-los, porque irradiava deles uma coisa, né, amorosa. Você vê que eles me conheciam e estavam me abraçando. Nossa. Espiritualmente. Caramba. E eu quis me aproximar, eles falaram, não vem não. Você está cheio de vírus, bactérias, essas coisas que nós já superamos. Então, como é que nós vamos manter contato com seres de fora e eles depois levam esses vírus para o mundo deles e contamina tudo? Uma analogia com a gente com os indígenas, por exemplo. Mas esse é um dos problemas, né? Tem outro problema. Na Terra não tem gente boa só, tem muita gente ruim. Digamos que a ufologia se abra e um ser que está vivendo num planeta, mas não concorda com as normas de lá, porque também tem isso, e ele quer fazer um estrago lá. O que ele faz? Ele vem aqui, sequestra um cara que tem uma bomba, leva esse cara com a bomba para o mundo dele e o cara estoura a bomba lá. Leva um terrorista para lá. Então, a ufologia tem dilemas complicados para serem estudados, analisados. Isso tudo tem que ser normalizado, normatizado, em que condições o contato acontece, as circunstâncias, as pessoas apropriadas. Não é uma coisa aleatória, vai aparecer para todo mundo, tchauzinho. Não vai. Não é assim. Praticamente vai aparecer para você, para ele, para mim, se eu sou de fora da Terra, se eu sou oriundo de um outro mundo, vai aparecer para mim a minha família deste mundo, que vai vir aqui. Olha, Fredão, você superou suas limitações, está merecendo, né, o seu Maurício também, né, o Ricardo também. Então, eles vêm nos aprovar. Como se a gente fosse capelinos ou de algum planeta que nós fomos exilados aqui porque fizemos muitas... E você já quitou suas dívidas, já se reformulou em termos de foco de vida, você já estabeleceu um programa existencial mais nobre. Então, peraí, você já é alguém útil para nós. Nossa. Aí eles te levam. Porque isso que é uma coisa que mais me intriga é que a humanidade vê alguém que é útil, uma pessoa que produz, uma pessoa que gera coisas financeiras, uma pessoa capitalista. Eles não têm. Não, a gente não tem um propósito de ser útil para algo maior. As pessoas, por exemplo, que eu e ele convivemos, que fizeram faculdade conosco, eles nem passam pela mente deles que eles precisam ter este projeto. O projeto deles é a carreira deles e como que a sociedade vai enxergar eles. Entendi. Eu vou revelar para vocês a lição mais importante da minha vida pessoal. Tá. Que eu recebi do Chico. A coisa mais importante que eu aprendi, que baliza a minha vida, é o seguinte: é separar as minhas necessidades materiais do meu trabalho espiritual. Isso aqui, quanto mais jovem eu sou, mais tempo, mais esforço, mais trabalho eu tenho que me dedicar para construir meu patrimônio, edificar minha família, ou seja lá o que for que eu vou fazer, me estabelecer de forma estruturada para eu ter uma certa estabilidade na vida. Quando eu obtiver isso aqui, eu vou cuidar do meu espírito. Se você quer, desde o começo, viver da parte espiritual, você vai quebrar a cara. Você pega Gaspareto, médium de cirurgia espiritual. E, olha, é uma infinidade. Ninguém deu certo. O único que dá certo é aquele que separa. O Chico trabalhou até os 37 anos de serviço, se aposentou, garantiu a subsistência dele, aí ele foi se dedicar à mediunidade. Ele trabalhava com o quê? Ele trabalhou no Ministério da Agricultura. Ele foi auxiliar, não lembro qual cargo que ele tinha, mas se aposentou
pelo Ministério da Agricultura. Então, talvez por isso que explique o fato de que as pessoas com mais idade são as pessoas que mais se preocupam com a espiritualidade. Talvez elas já tenham... Já se estruturaram. Já se estruturaram e elas Exato. têm mais Estou tempo para livre isso. para me dedicar a isso. Perfeito. Perfeito. Ricardo, é isso aí. E quando você fala espiritualidade, é essa coisa interna, de você olhar para dentro. Não, isso você tem. Acontece o seguinte, enquanto você está construindo a sua estabilidade, o que acontece? Você tem que ter a sabedoria de saber quanto tempo você se dedica a isso e quanto tempo se dedica à parte espiritual. Ninguém pode negligenciar a parte espiritual. Mas ela começa pequena e vai tomando espaço, e essa aqui começa grande e vai diminuindo. Você vai trocando o seu tempo de esforço e trabalho material, de subsistência, por tempo e esforço de atividade espiritualista. Esse é o segredo da vida. E quando, então, as pessoas utilizam a espiritualidade de um produto? Não estamos falando aqui que as pessoas que praticam a espiritualidade Que vivem não... disto. Não estamos falando que as pessoas não podem ganhar dinheiro com a espiritualidade, até porque Podem as e pessoas devem. podem e devem, porque elas estão ajudando as outras pessoas a acessarem isso. Só que quando algumas pessoas levam a espiritualidade do ponto de vista só para tirar do outro, não para ajudar propriamente dito. Aí a balança se desequilibrou. É um karma, né? Aí karma. vira um karma. A pessoa está contraindo uma dívida espiritual. Como é que eu ia responder isso aí para vocês? É assim. É o que a gente chama de A charlatões. pergunta que está no Livro dos Espíritos, eu não lembro o número. Ela diz assim: Kardec pergunta para os espíritos: é lícito, quer dizer, é honesto fazer o bem por interesse? Nossa, ótima pergunta, hein? Né? O que os espíritos responderam? É lícito fazer o bem por interesse. Por quê? Porque é melhor fazer o bem por interesse do que não fazer bem nenhum. Exato. Simples assim. Simples assim. Pior de tudo é quem não faz nada. E no fundo, o 90% que faz o bem hoje é por interesse. Mas isso é força da circunstância da vida que a gente... Do sistema econômico, sistema ideológico que a gente está vivendo. Não é culpa da gente. Uhum. Aí você não tem culpa. É o jogo que a gente está inserido. Quantos... Na antiguidade, os sacerdotes eram as pessoas mais bem remuneradas, porque eram aquelas que davam direção para o povo, eram os que faziam o melhor trabalho, o trabalho mais importante. Os médios são preparados para isso, para ensinar caminhos bons para pessoas. Agora, se ela faz isso direitinho, mesmo que seja cobrando, vale a pena. Agora, se ela desencaminha, se ela usa isso para se locupletar, para tirar outro tipo de vantagem, aí é complicado, né? Porque até tem aquela expressão que fala que você tem que doar e não fazer marketing disso, né? Não. Mas se as pessoas fizessem marketing disso hoje, quantas pessoas a mais não doariam mais? Se o teu ídolo lá, o cara que tem uma pessoa que ele é fã, se ele visse que o cara faz isso, será que isso não ia estimular como uma pessoa que é uma influenciadora Entendi a outros fazerem mais? Eu acho que o marketing é valioso, deve ser feito. Agora, o que você tem que estar preparado? Você vai ser testado se aquilo é verdadeiro. O teste que o público vai fazer que vai dizer se você está realmente cumprindo o que você está prometendo ou se você está enganando o público. Mas você vai ser testado. Então, é muito arriscado você fazer marketing de uma coisa falsa, que não tem fundamento, respaldo por trás, não tem lastro. Uhum. Mas se você faz no sentido, olha, o que eu estou dando é o melhor que eu encontrei e tem
segurança naquilo que está fazendo, vai em frente, faz marketing, não tem problema nenhum. Jesus foi um grande propagandista, caramba. Ele foi, né? Claro, marqueteiro de primeira. Estou vendendo o reino dos céus, caramba. Exato. Tem que botou um brilho, né? Claro. Era o maior marqueteiro que tinha. Não é para se desiludir disso, não. É a intenção que conta. O lastro por trás dessa intenção. Por que que eu estou fazendo isso? Eu vou receber porque eu preciso receber. Eu não tenho outro modo de subsistência. Eu quero receber uma coisa que me sustente. Então eu faço isso. Mas a melhor das intenções. E também, né, tomar muito cuidado com o fator do ego, né? O quanto você está fazendo o marketing do que você está fazendo de bem ao próximo, para que as pessoas vejam o quanto você é boazinha, né, do ponto de vista do alimentar o seu ego, ou o quanto que você está realmente promovendo aquilo para que atinja o coração do outro, para ele também fazer, que é o ponto do Maurício. E aí, quando a gente olha para o lado do mal, quem pratica o mal, ele é punido igual a igreja fala, você será punido por Deus, sendo que esse Deus a gente descobriu hoje que é Javé. Essa é uma questão complicada. Né? Complicada. As igrejas, elas adotaram... Tem que historiar o cristianismo, que aí é outra conversa longa, mas vou tentar resumir o que acontece. Certo. Quando Jesus veio, ele rompeu com o Velho Testamento, ele rompeu com Javé. Falou, olha, esse cara até aqui dominou todo mundo. Daqui para frente, vocês estão tendo um mecanismo, um meio de se livrar desse cara. Mas vocês têm que fazer isso, não sou eu que vou fazer. Foi isso que Jesus fez, ele deu o caminho. Façam assim que vocês se libertam dele. Então, Jesus criou um hiato de tempo em que Javé não conseguiu dominar a humanidade, porque o cristianismo tomou conta do Império Romano. Né? O cristianismo original. Quando os padres, que eram encarnações da turma do Velho Testamento, assumiram a igreja, depois do Concílio de Nicéia, depois do Constantino e tudo mais, o que eles enxergaram? Pô, os caras estão fazendo bem, mas não estão enriquecendo, porque eles fazem o bem, recebem as benesses do bem, mas o que sobra eles dão. Não, nós vamos acumular isso e construir um império. Aí é que Igreja Católica. O excesso é que mata. Você fazer o bem por interesse é justo. Mas quando você cria um veio e você não sabe usar esse veio para ajudar outros, você fracassa. Você tira para si o necessário para o seu bem-estar, para cuidar dos interesses da família, de filhos, sei lá o que for. Agora, quando começa a acumular, transbordar do necessário, entra num regime de usura, de acumulação, aí precisa pensar. Agora que eu entendi, então, porque recentemente me mandaram um versículo do Antigo Testamento. E esse versículo era uma coisa horrorosa, assim, era Deus mandando uma pessoa aí matar os amalequitas. E aí fala assim, mate homens e crianças. É Javé, o tempo todo. Desde os animais... Mata. E quando teve uma família que estava em extinção, ele falou, não, você procria com as suas filhas. Quer dizer, não tem lei, não tem regra. É o que for necessário para crescer e multiplicar-vos. Essa é a regra do Javé. Ou seja, porque o Velho Testamento é o Javé falando. É o Javé falando. Através de Jean Vauelaus da época. Da época. Nossa Senhora. Que louco. Agora você vê a renovação do Vauelan, né? Você vê a mudança de paradigma dele. E aí veio Jesus, que passou uma nova... Jesus criou, barrou isso aqui, peraí, isso aqui funcionou até aqui, daqui para frente é isso aqui.
ele fez uma reabertura da mediunidade. Da mediunidade e da luz, da espiritualidade, digamos assim. Só que quando o cristianismo se transformou em catolicismo e as igrejas tomaram... Porque o que aconteceu? Até o Constantino... Depois do Concílio de Nicéia, né? Depois de Nicéia. Como é que era? Qual é o golpe que deram no imperador? Até o Constantino, o imperador era o único representante de Deus na Terra. Ele tinha a outorga da autoridade para comandar o império. Era essa a lei. Uhum. Quando o Concílio de Nicéia estabeleceu que Jesus era o Deus, tirou a autoridade do imperador e passou para a igreja. Certo. Entendeu? Então deu um passa-moleque no imperador, deu um golpe de Estado ali, naquele tamanho. Não sei se pode falar essa expressão, mas foi isso. Pode. Deu um golpe, tirou o imperador da jogada e, peraí, agora quem manda é na igreja. Fora da igreja não tem salvação. Não é fora do evangelho. Cara. E aí, o que acontece? Peraí, para a gente poder fazer isso aqui, tomar conta do império em nome de Deus, a gente tem que usar o Javé. Aí trouxeram o Velho Testamento, acoplaram novamente no Novo Testamento. Mas nesse período aqui de 400 anos, era só o Novo Testamento. Quando você estuda o cristianismo atual e você analisa o catolicismo atual e estuda o espiritismo, você vê que o espiritismo é o Novo Testamento. E o catolicismo ainda é o Velho Testamento. As pentecostais também. Então o Javé manda ainda nas religiões. Por isso que elas fracassam. Por isso que elas estão falando. Por isso que elas não levam à vida eterna, como elas prometem. Não ilumina ninguém, né? Você fica submisso, você fica com culpa, você fica com Pecador, né? Baixa autoestima, você não vale nada. Por mais bem que você faça, pô, cadê Deus não me aprovou? Porque não vem a sanção, né? Ela é coisa de consciência própria. Se você não se aprova, não vai ter ninguém que te aprova. Sensacional. E Narras, deixa eu te falar uma coisinha. Todo episódio aqui, para quem já acompanha a gente, já sabe, todo episódio a gente tem uma palavra, uma composta, uma palavra simples para representar esse episódio e pedir para você que está nos acompanhando aí até esse momento, né, ficou durante essa aula inteira aqui, vai escrever nos comentários. E quem vai dizer essa palavra normalmente é o meu querido amigo Maurício aqui. Qual que é a palavra, Rosa? Escrevam aí nos comentários pra gente saber que vocês chegaram até o final aqui dessa aula com Narras. Conflito cósmico aqui, né? Porque a gente abordou aí desde Jesus, Javé e Lúcifer. Então, conflito cósmico, que foi essa aula sensacional. Aprendemos sobre desde o Velho Testamento ao Novo. Exatamente. Escrevam aí nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. E escrevam a palavra conflito cósmico, tá bom? Palavra aqui que o Maurício pegou para representar essa aula maravilhosa que nós tivemos aqui com Alfredo Narras. E para você que não é inscrito ainda no Lean Podcast, inscreva-se no canal, né? Para dar aquela forcinha e ajudar a espalhar esse conhecimento maravilhoso. Gostou de estar aqui com a gente, Narras? Muito. Foi Vocês bacana, são muito acolhedores, muito anfitriões de primeira, dos melhores que eu já fui. Muito bom. Opa, Pô, que legal. Olha, Gratidão um bom mesmo. trabalho vocês estão fazendo. Parabéns. Viu? Então, tem honrado de bastante estar aqui. assunto para a gente marcar uma outra vez para o senhor vir aqui para a gente contar. Enquanto eu não desencarnar, vocês podem me Vamos chamar, mas com certeza. Pode acontecer a qualquer momento. Abriram várias caixinhas aqui, a gente tem que começar a ler elas melhor. Tem muita Exatamente. história aí. Mas, Narras, para a gente finalizar esse episódio maravilhoso, que mensagem que você acredita que seria importante de passar para os nossos ouvintes nessa busca de autoconhecimento? A palavra é toda sua. Olha, a recomendação que te daria é a mesma que o Chico dava: se espiritualizem. Olhe para o alto, pensa numa sociedade maior, pensa num universo aberto. Tira os olhos, o foco
da bagunça que a Terra se tornou, procura ver as coisas do alto, né? E vivam de acordo com a Lean. A vida é agora. Live Life is now. Desculpa, life is now. A vida é A agora. vida é agora, É isso mas aí. olhem para o alto. Vivam no presente, mas sempre olhando lá em cima, né? Com a bússola. Muito bom. Genial. Pô, galera, espero que vocês tenham gostado aqui. A gente trouxe uma proposta diferente, né? Mas sempre voltado para aprofundar o nosso autoconhecimento. Escrevam aí Conflito Cósmicos. E a gente sempre fala, né? Pô, se esse conteúdo ele agregou para você de alguma maneira, nem que seja um detalhezinho, imagina que legal se alguém que você ama também tivesse contato com esse conhecimento super profundo. Então, compartilhem essa live maravilhosa aí com todo mundo, né? Então, Dá um tchau ali um pra grande câmera. abraço. Tchauzinho para vocês. Olá. Deixa um tchauzinho aqui nessa câmera, Alfredo. Um abraço, amigo, a todos. Um beijo no coração dos nossos amigos. E até uma outra oportunidade. Obrigado. Boa.